Eu gostaria de estar meditando com você na noite de hoje numa palavra muito conhecida. A palavra está registrada em Salmo 23, Salmo de número 23, versículo de número 4, diz assim: Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Vou fazer a leitura mais uma vez. Diz assim a palavra de Deus no Salmo de número 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Nós vamos conversar um pouquinho hoje, de maneira breve e objetiva, assim eu pretendo me comportar, a respeito dos vales que muitas vezes nós atravessamos no decorrer da nossa caminhada de fé. Né? Eu sei que certamente você já passou por dificuldades, assim como eu, né? Nós, seres humanos, passamos por dificuldades. Porém, se permanecermos em Cristo, é certo que venceremos todas as dificuldades, todos os problemas e todos os vales. Diz um ditado árabe: somente sol e nenhuma chuva produz deserto. Somente chuva e nenhum sol produz inundação. Nossa vida seria seca se não fossem os dias chuvosos. Porém, seria encharcada se não fossem os dias de sol. É necessário que se tenha um equilíbrio, porque dias bons versus dias maus nos fazem amadurecer. A nossa vida ela é uma mistura, é um combo, é um composto de tristezas e alegrias, vitórias e derrotas, sucessos e fracassos, montanhas e vales. A Bíblia, no Salmo de número 23, no verso 4, como eu já li aqui, ela nos traz o termo vale, né? E muitas vezes o termo vale na Bíblia, ele faz referência a dias difíceis, né? Então é muito comum nós escutarmos na linguagem crentez, quando dizem, estou passando por um vale, significa que nós estamos passando por dias difíceis. E eu quero citar aqui para você alguns outros exemplos de vales que estão descritos na palavra, tá? Para você que está escutando e anotando, como é de costume, da membresia aqui da igreja, você anota para você ler e meditar com mais tranquilidade e tempo, observando a palavra de Deus. A Bíblia cita o vale da desgraça. E quem cita esse vale é Josué. E a referência em que ele cita está lá em Josué 7:26, quando ele diz assim: E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Também é citado na Bíblia como exemplo de vale, o vale árido, e quem cita é o salmista Davi, lá no Salmo de número 84, no versículo 6, quando ele diz assim: Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também os enche de cisternas. Vale árido, vale seco. Ainda há uma outra citação de vale, quando Oséias diz a respeito do vale da aflição. E isso está escrito lá em Oséias 2,15, quando diz assim: E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Arcor por porta de esperança, e ali cantará,
como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu à terra do Egito. No Salmo de número 23, que é o salmo do qual nós estamos meditando na noite de hoje, Davi fala a respeito do vale da sombra da morte, que em hebraico quer dizer o vale da escuridão profunda. Então, somente alguns exemplos de vale para simplificar, e para abrir um pouco o nosso entendimento a respeito desta palavra. Como eu disse, vale na Bíblia representa, faz referência a dias difíceis. E aqui tanto Josué, quanto Davi, quanto Oséias falam a respeito de dificuldades enfrentadas no vale. O vale da desgraça, o vale árido, o vale da aflição. Davi, no Salmo 23, diz a respeito do vale da escuridão profunda. Eu não sei qual é o vale que você tem atravessado, a dificuldade pela qual você tem andado. Mas na noite de hoje, Deus me colocou aqui diante de você, diante desse celular, dessa televisão, desse computador, para te orientar a passar por esse vale e permanecer. Amém? Vamos lá. Primeiro ponto, nós temos 2 pontos e aí nós estaremos encerrando com uma oração. Primeiro ponto, mas de onde procedem os vales? Às vezes nós atravessamos dificuldades, momentos difíceis, problemas e ficamos questionando em nossos pensamentos. Mas da onde procede esse vale? Mas quando foi que nasceu esse problema? De onde veio essa dificuldade? Primeiro, o vale na vida de uma pessoa, ele pode passar a existir através da ação maligna, através do diabo. Por quê? Ele tem prazer em ver as pessoas no vale e ele arma ciladas. E muitas vezes nós caímos nessas ciladas e por isso nos encontramos em vales. Vales, armadilhas, ciladas que são tramadas pelo próprio diabo. Lá em 1 Pedro 5,8 diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então é importante que nós estejamos sóbrios e vigilantes, porque ele, o inimigo das nossas almas, a Bíblia diz que anda ao nosso redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Uma outra situação, o vale ele pode advir do próprio homem, Ele pode surgir na nossa vida através do diabo e ele pode surgir em nossa vida através do próprio homem. Por não consultarmos a Deus por vezes, vamos parar em vales profundos. Sim, muitas vezes nós, como humanos errantes que somos, procuramos dificuldades, Já ouviu aquele que diz cavou a própria cova? Muitas vezes nós acabamos nos comportando assim. Então, muitos vales os quais nós temos atravessado, dificuldades as quais nós temos vivido, elas acontecem em nossa vida por conta de nossas próprias ações. E a Bíblia diz lá em Juízes 18:5. Então, eles pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. Quanto você tem se preocupado em perguntar a Deus a respeito de suas ações futuras? Muitas vezes na nossa ansiedade, muitas vezes na nossa pressa, nós nos esquecemos de questionar a Deus sobre como devemos proceder, sobre como devemos nos comportar. E muitas vezes por isso, tomando a decisão errada, contrária à vontade de Deus para as nossas vidas, nos encontramos em vales profundos. E uma terceira situação, de onde procedem os vales? Do diabo,
do próprio homem e muitas vezes atravessamos vales propostos pelo próprio Deus. Sim, Deus permite que nós passemos por vales. Mas em tudo o que Deus faz, há um propósito. Deus, ele não brinca de ser pai, Deus não brinca de ser Deus, ele não nos vê como peça de um jogo de xadrez, não. Tudo que ele faz, tudo que ele realiza em nossa vida é com um propósito. E qual o propósito seria? Propósito de moldar o nosso caráter, de nos fazer pessoas mais fortes, de fazer de nós pessoas melhores. O caráter e a integridade que ele produz em nós, através de nossa passagem pelo vale, é muito mais importante que conforto e conveniência que muitas vezes nós temos buscado nele. A palavra dele diz lá em 2 Coríntios 4, no versículo 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna. Veja bem, os nossos sofrimentos estão produzindo em nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Deus moldando o nosso caráter. Deus nos fazendo pessoas íntegras e temente a Ele, e a palavra dEle está produzindo em nós peso de glória, para que possamos desfrutar a eternidade juntamente com Ele. Agora que nós já refletimos um pouco a respeito de onde procedem os vales, eu quero passar juntamente com você para o ponto número 2, que diz assim: o que fazer durante a passagem pelo vale? Eu gostaria de poder perguntar aqui, quantos estão passando pelo vale? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: está passando pelo vale? Mas hoje, infelizmente, ainda não é possível. Mas eu creio que dentro em breve nós estaremos reunidos aqui e vocês serão questionados, a respeito disso durante algumas pregações. Bom, então, já que não tem como fazer isso, eu quero que você medite aí no seu lugar pensando, estou passando por um vale, estou passando por dificuldades, estou passando por problemas, mas qual tem sido o meu comportamento diante desta passagem, diante desta caminhada? Nós devemos recusar o desânimo durante a nossa caminhada pelo vale. Se porventura você tem passado por momentos de dificuldades, se porventura você tem atravessado vales, se porventura você tem, tendo que guerrear aí no seu lar, com a sua família, no que diz respeito a guerras espirituais, Se você tem passado por algum tipo de dificuldade, você, para vencer, precisa recusar o desânimo. Davi diz no capítulo 23, versículo 4 do Salmo do qual nós estamos fazendo a reflexão. Ainda que eu ande, e ele continua, por um vale de trevas e morte. Ande. Andar representa uma ação, o que significa que nós devemos prosseguir andando em meio às dificuldades em passos firmes, firmados em Jesus. Davi diz, ande. Davi não diz, corra. O que significa que nós devemos passar pelo vale andando em passos firmes e controlando a nossa ansiedade.
porque somente os ansiosos correrão e não andarão, e correndo acabarão por vezes não aprendendo, não desenvolvendo aquilo que Deus deseja desenvolver em você através deste vale. Davi diz: ande. Ele não diz fuja. Ele diz ande. Então nós devemos permanecer andando neste vale, enfrentando todos os desafios e sabendo que o Senhor é quem guerreia por nós. Ainda há mais um ponto a respeito da nossa passagem pelo vale escuro, né? Diante do questionamento: o que fazer durante a passagem neste vale escuro? Nós devemos recusar o desânimo, nós devemos recusar o medo. Não devemos agir com irresponsabilidade, eu coloquei aqui. Porque diante de uma dificuldade que o mundo tem atravessado, né, aí nós sabemos a dificuldade do coronavírus, do Covid-19, muitas vezes nós recusamos o medo e dizemos assim: não, nós não temos medo, eu não tenho medo. E muitas vezes agimos com irresponsabilidade, né? Saímos sem máscaras, não lavamos as mãos como é devido, enfim. Acabamos participando de situações que promovem aglomeração. Então, nós não devemos agir com irresponsabilidade, mas nós devemos recusar o medo. Mas com a certeza de que, com Deus, nós não temeremos mal algum. Amém? Porque somente Ele nos dá a certeza de que nós iremos passar, de que nós seremos bem-sucedidos, de que nós seremos felizes ao final desta caminhada escura. Lá no livro de Jeremias, no versículo 29, 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Lembrando que a energia, a disposição humana, ela acaba muitas vezes diante da luta. Mas a energia, a disposição e a força de Deus, ela nunca se esgota. Então é importante nós recusarmos o medo, e é importante que muitas vezes, durante este momento, nós possamos estar próximos de Deus. Ainda mais um ponto, que diz assim: nós devemos atravessar este vale escuro, relembrando, né, a companhia de Deus em nós. Isaías 43, 2 diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, ele não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama andará em ti. Amém? É importante, na verdade, uma curiosidade. Nós, ao lermos o Salmo 23, pararmos para observar que quando o salmista Davi ele escrevia este salmo, ele escreveu todo o salmo em primeira pessoa. Mas quando chega no versículo 4, ele se preocupa em escrever em terceira pessoa, como se fosse o próprio Deus falando conosco e reforçando a ideia de que ele estaria nos fazendo companhia na passagem do vale. Então, eu quero só reforçar com você. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem atravessado. Eu sei que o mundo tem atravessado uma dificuldade muito grande. Famílias sendo devastadas por conta dessa pandemia e tantas situações problemáticas. Eu só queria enfatizar esse ponto dizendo que, independente da situação, do problema, Deus tem nos feito companhia. Deus é conosco. Amém? Mais um último ponto para nós encerrarmos a meditação na noite de hoje. Confiar na proteção de Deus.
O versículo do qual nós fizemos a leitura, o versículo no qual nós temos meditado na noite de hoje, diz assim: a tua vara e o teu cajado me protegem. A tua vara e o teu cajado me protegem. E ele faz, o uso aqui, a representação de dois instrumentos usados por pastores de ovelha: a vara e o cajado. O cajado para conduzir o rebanho e a vara que é utilizada muitas vezes como instrumento de proteção. E quando vem o lobo, quando vem aquele que é predador e que deseja devorar as ovelhas, de maneira certeira, o pastor lança a vara, acerta o lobo, acerta o predador, protegendo assim o seu rebanho, protegendo assim a sua ovelha. Nós devemos confiar de que o pastor dos pastores olha por nós com a sua vara e o seu cajado tem nos protegido. O bom pastor, ele luta por nós. Ele é o nosso defensor e o nosso protetor. Amém? Esta é a palavra que Deus tinha para te entregar na noite de hoje, através da minha vida. Sinto que por vezes talvez eu não tenha atingido expectativas humanas, porém, eu creio que o Espírito Santo tratou com aqueles que assistiram na noite de hoje de maneira especial e consolando muitas vidas que têm enfrentado dificuldades nestes dias. Eu gostaria de orar por você e após a oração eu estarei passando o microfone às mãos do nosso pastor. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar, Pai, diante de Ti a vida de cada uma destas pessoas que tem acompanhado essa transmissão. A vida de cada uma das famílias, ó Pai, em nome de Jesus, destas pessoas. Pedir, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha alcançá-las, pedir que o Espírito Santo do Senhor venha confortá-las, pedir que o Espírito Santo do Senhor venha consolá-las nesta hora e que verdadeiramente, Pai, esta palavra possa produzir mudança nestas vidas e que em todo o tempo elas saibam que mesmo passando pelo vale da escuridão, o Senhor, que é a luz do mundo, tem iluminado os nossos caminhos, tem iluminado os nossos passos e tem nos guiado a pastos verdejantes. Em nome de Jesus, ó Pai, dá-nos a paciência, dá-nos, ó Pai, a paz que precisamos para vencer todo o mal. Peço-te, ó Deus, a proteção e o livramento sobre estas vidas. Cobre-nos, ó Pai, com o teu sangue, em nome de Jesus. Defenda-nos com a tua vara e guia-nos, ó Pai. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém.